Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da quarta semana do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 5 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se montanha abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. E então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo no barco, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Amados e amadas de Deus, Jesus tinha ido para outra margem. Agora Jesus chega na outra margem, chega na região dos Gerazenos. E o que Jesus encontra na região dos Gerazenos? Jesus encontra um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, vai até Jesus. Foi ao encontro de Jesus. Amados e amadas de Deus, é interessante como o evangelista descreve. O evangelista leva muitos versículos descrevendo este homem, descrevendo a situação deste homem. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Amados e amadas de Deus, o evangelista descreve bem a situação deste homem. Morava no meio dos túmulos. Alguém que estava morto,
Alguém que estava vivo, mas estava morto, vivia no ambiente dos mortos, vivia no cemitério. Este homem era indomável, não conseguiam dominar este homem, tinham tentado muitas vezes, mas não conseguiam. Ele arrebentava as correntes, quebrava as algemas, ninguém podia dominá-lo. E agora ele, vendo Jesus de longe, ele vai ao encontro de Jesus, cai de joelho aos pés de Jesus e grita: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Amados e amadas de Deus, tenta de certa forma dominar Jesus. Mas Jesus diz: espírito impuro, sai desse homem. Amados e amadas de Deus, Jesus quer libertar este homem que está possuído por legião. Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Este homem está dominado por legião. Jesus liberta este homem da legião. Jesus liberta este homem que está dominado pela legião, são muitos, e agora eles vão para os porcos. Jesus permite que eles entrem nos porcos. Os porcos, diz o texto do Evangelho, e toda a manada, o espírito impuro, os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se de monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os porcos se afogam. E agora então a notícia corre, as pessoas vêm até Jesus. E diz o texto do Evangelho, eles foram ver e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que estava antes possuído por legião. Aquele homem estava possuído por legião, estava escravizado, estava sob o domínio de legião, sob o domínio do demônio. Agora este homem está livre. Pedem que Jesus se retire da região, diz o texto do Evangelho. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região. Enquanto Jesus entrava de novo no barco, o homem que tinha sido endemoniado pediu que o deixasse ficar com eles. Ele quer agora ir com Jesus, quer seguir Jesus, se tornar discípulo de Jesus. Diz o texto do Evangelho, Jesus, porém, não permitiu. Mas Jesus lhe diz: vai para casa, para juntos dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Ele deve ser missionário, ele deve anunciar agora o que Jesus fez por ele. E aquele homem cumpre o mandato de Jesus. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. Amados e amadas de Deus, missionário. Experimenta o amor misericordioso de Deus que o liberta da legião. Agora ele prega, ele anuncia aquilo que Jesus tinha feito por ele. Diz o texto do Evangelho, e todos ficavam admirados. Amados e amadas de Deus, que esse encontro com esse Evangelho também nos ajude a perceber que Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que nos liberta, Jesus é aquele que nos liberta do mal, Jesus é aquele que nos liberta do espírito do mal, Jesus é aquele que liberta a nossa vida. E quem é libertado por Jesus, quem experimenta o amor misericordioso de Jesus, deve se tornar anunciador do amor de Jesus, deve se tornar missionário. Que esse texto nos ajude nesse caminho. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.